Então, foram boas notícias, Eu estou muito feliz mesmo, né? Nossa família também. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos meditar nesse texto. Eu tenho um carinho muito especial por esse texto, irmãos. Tenho que confessar que é um texto que o Senhor falou muito comigo e vem falando. Eu fiquei alguns meses sendo ministrado por esse texto, isso há alguns anos, e era tão incrível que não importa qual outra referência que eu viesse a ler, qual texto eu viesse a estar lendo, o Senhor sempre me levava de volta a João capítulo 2, né? Eu poderia estar no culto, recebendo a ministração da palavra de Deus, mas o Senhor me levava a refletir em João capítulo 2, então eu voltava a ler João capítulo 2, né? E é muito gostoso esse texto. Eu creio que irmãos têm, na caminhada cristã, nós temos alguns textos assim, né? Que Deus, Ele nos pega naquele texto, e nós ficamos ali, lendo e meditando e desfrutando daquilo que o Senhor está trazendo por revelação, por discernimento, indo além das palavras, trazendo profundidade, trazendo densidade, trazendo uma compreensão superdimensionada daquilo que nós, no contexto natural, estamos enxergando uma história simples, uma história que aparentemente ela é do cotidiano e que eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos aqui, mas senti muito forte de retornar a esse texto de João capítulo 2, por isso vamos a ele. Amém? Vamos ler aqui João capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isto deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos voltar o nosso coração ao Senhor Jesus, olhar para este texto como uma expressão daquilo que deve ser
a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Assim como ontem nós estávamos aqui no casamento da Elaine e do Wagner, e ao final o pastor Adilson disse, eu quero apresentar a nova família. E nesse momento, vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estamos em família, e como família de Deus, nós apresentamos a nossa família diante de Ti. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome, porque verdadeiramente Tu és aquele que traz a cada um de nós entendimento e revelação de todas as coisas. Pai, venha agora sobre nós. Acha em nós, Senhor Deus, coração humilde, porque sim, queremos ouvir a Tua palavra, sim, queremos receber a Tua palavra, sim, queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos nos resignar, Deus, diante de Ti, queremos, Senhor Jesus, ver a Tua grandeza se manifestar nas nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, ensina-nos, pois queremos aprender. Queremos ter ouvidos atentos e mãos ágeis para fazer aquilo que o Senhor nos orienta e nos destina a fazer. Por isso, Senhor Jesus, estamos aqui como ouvintes, a começar por mim. Oh Deus, ministraste ao meu coração e eu estou aqui para compartilhar ao coração dos meus irmãos. Também me coloco, continuo, Senhor, como ouvinte da Tua palavra, ó Deus, e como humilde servo, Pai, diante, Senhor, da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nessa história que nós vemos, o milagre que aconteceu no meio de um casamento. Um dos milagres de Jesus que marca aquilo que antecede a transformação, a mudança, a destruição e a reconstrução do templo, porque esta foi a declaração de Jesus ao sair da Galileia e subir em direção a Jerusalém. Jesus, ao ver a sua igreja num estado calamitoso, num estado totalmente desviado do seu propósito, desviado daquilo que ele foi edificado, em todo aquele momento de fúria e de tristeza, ele colocou no seu coração aquilo que já havia sido proposto, porque Jesus veio para cumprir a lei, ele veio para testificar aquilo que já havia sendo dito pelos profetas, a restauração, o renovo. Jesus tipifica o segundo Adão, ele é o segundo Adão. Houve a quebra da aliança pelo primeiro Adão, e Jesus, sendo aquele que veio para renovar aquela aliança que foi quebrada no Éden, Jesus restaura aquilo que havia de mais importante e interessante na pessoa do nosso Deus, que era o interesse de restaurar a aliança e o relacionamento. Porque o Evangelho nada mais é do que relacionamento. Evangelho é relacionamento, irmãos. E se não houver relacionamento entre nós, se não houver o nosso relacionamento entre Deus, não importa a teologia, aquilo que for dito depois disso, não faz sentido vivermos debaixo de uma religião. Não faz sentido tanto estudo, não faz sentido tanta letra, porque no final o que importa são os relacionamentos.
Jesus estava naquele casamento. Jesus foi convidado para aquele casamento. Mas a pessoa de Jesus só se manifestou quando Maria foi na direção dele. Quando, diante de um problema, diante de uma circunstância, Maria foi na direção de Jesus, porque Maria conhecia o seu filho, sabia do chamado que Jesus tinha, conhecia qual era o intuito do seu coração. E imagino eu, Jesus dentro de casa, em diversas situações, experimentando e crescendo no conhecimento e na fé, junto com o seu pai José. José ensinava ao seu filho os princípios. José ensinava a ele como crescer, porque assim era a doutrina. O pai ensinava aos seus filhos. O pai orientava ao seu filho. Algo que eu quero trazer nesta manhã para você, meu irmão, é que não basta Jesus estar presente na tua casa, Ele precisa se manifestar. E Jesus, Ele só vai se manifestar quando nós damos voz e damos o lugar de honra a Ele dentro da nossa casa. Jesus, Ele pode estar presente num lugar, mas não ser notado. As pessoas podem viver seus problemas e as suas aflições, e ainda assim não buscar Jesus, porque, na verdade, apesar do Evangelho, apesar do cotidiano da vida cristã, esta pessoa não acredita no poder de Jesus, não acredita na pessoa de Jesus, crê que Jesus é alguém ou algo que está muito distante, muito longe, mas não crê que Jesus está aqui nesta manhã. Mas sim, Jesus está aqui nessa manhã. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Jesus, meu Deus, nosso prazer é só desfrutar da presença dEle. Nós podemos pedir, nós podemos louvar, nós podemos fazer tantas coisas, mas o que há de mais inquietante no nosso coração é o desejo de desfrutar da presença de Deus. E eu te convido a isso. Diante dos seus problemas, diante das suas aflições, converse com Jesus. Diga para Ele: olha, não está fácil. Não está fácil. Eu acho essa música tão linda que o pastor José Luiz cantou, a começar pela primeira frase: nosso amigo Santo Espírito. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso confidente. Ele é aquele que tem uma aliança comigo e tem uma aliança com você. Irmão, semana passada passamos aqui por um congresso, o segundo congresso, o Congresso Unindo Gerações. Um congresso que foi trabalhoso. O pessoal se empenhou pra caramba. O pessoal se dedicou demais para ver esse trabalho acontecer.
E a gente preocupado com as finanças, preocupado com a passagem, né? Verônica está aí, ela vendo as passagens e só conseguia passagem caríssima, absurdo, gente. É de São Paulo para cá, como é que está esse custo horrível? Estava R$1.600 numa passagem de São Paulo para cá. E nós começamos a orar, a interceder, Senhor, opera aí. Vamos começar em espírito de oração. E tantas coisas. O desejo de ver a missionária Rita aqui. E mó tempão pensando e sonhando e planejando, desde a primeira reunião. Nós já tínhamos o domingo à noite já pronto. Mas a missionária não tinha condições de estar aqui. Faltando 15 dias para o congresso, ela faz contato dizendo, olha, eu consegui resolver aqui e eu vou para o congresso, eu vou estar aí com vocês. E nós viemos para o congresso, participamos do congresso. Quantos aqui vieram ao congresso? Levanta a sua mão. Um dia pelo menos, né? Irmãos, essa mensagem foi para você. Essa mensagem foi para mim, eu recebi essa mensagem. Essa mensagem foi para a igreja Nova Vila do Alcântara. E todo o esforço que nós fizemos em viver este congresso, em todo o esforço que nós fizemos em estar neste congresso, do que será feito? Qual foi a atitude que você tomou diante de cada mensagem que foi ministrada aqui na semana passada? Qual foi a posição? Qual foi o ensinamento? Qual foi a instrução que veio ao teu coração, que te mais chamou a atenção? Será que foram os ídolos denunciados aqui pelo pastor Rogério Marucci? Será que foi a advertência que o pastor Washington Sá trouxe aqui na sexta-feira, a respeito da influência das mídias na educação das crianças? Será que foi a palavra da Elizabeth Pimentel no sábado à noite, que falou a respeito de relacionamentos e temperamentos? A necessidade de dialogar com o próximo, com o seu cônjuge, com a sua família, segundo aquilo que o outro é, segundo aquilo que ele entende. Será que o que te chamou a atenção, varões, né, foi a mensagem falando a respeito de autoridade das mulheres? Foi? A autoridade dos pais, né? Também foi o mesmo tema que ela trouxe aqui, a mesma abordagem. E ele falou muito sobre honra. E à noite, sobre a educação de filhos e a importância de você lançar os teus filhos, de você honrar os teus filhos, de você dizer com palavras o que te chamou a atenção, o que mais te despertou na semana passada. Porque sim, irmãos, vivemos num contexto da igreja brasileira em que mensagem não falta, em que palavra não falta, em que se eu quiser fazer o meu seminário de relacionamento, o meu seminário sobre família, eu posso ir na internet, eu posso comprar no Brasil, eu posso comprar no exterior, eu posso fazer o que eu quiser.
tirar uns 15 dias de férias, juntar minha família e fazer o meu seminário. Ou toda semana, ouvindo mensagens e mais mensagens. Porque a questão não está na mensagem, a questão que está é o que fazemos com ela. Porque senão ficamos apenas como ouvintes, assim como diz Tiago, e não praticantes da palavra. O que é que você vai fazer com o que você recebeu? Porque esse Jesus que é o nosso amigo, aquele que trouxe uma mensagem para a nossa igreja, para a nossa família, se nós não tivermos um papo, assim como dizem alguns, né, um papo reto, um papo sincero com Ele, a respeito daquilo que Ele nos advertiu nesses dias, os dias vão passar e a gente vai estar aguardando o próximo congresso. Quem sabe para ouvir a mesma mensagem. Diga para quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, o vinho não pode acabar. O vinho não pode acabar, meu irmão. O vinho não pode acabar. Jesus estava presente naquele casamento, ele foi convidado para aquele casamento. Ele estava participando daquele casamento. Eu sei que Jesus participa da família de muitos irmãos aqui nesta manhã. Eu sei que Jesus faz parte da mesa e da vida de muitos irmãos aqui nesta manhã. Mas eu sei que também que Jesus é apenas uma figura dentro dessa casa. Existem lares onde que sem perceber, a confiança não está em Jesus. A confiança não está no direcionamento que Jesus deseja trazer. E algo que me chama muito a atenção nesse texto é que após o vinho ter acabado, Maria vai na direção do seu filho, Jesus. Maria que estava ali não apenas como mais uma convidada, mas ela estava ali como alguém que estava colaborando, contribuindo, participando de uma forma mais efetiva daquele casamento, da realização daquele casamento. E ela sabia a quem recorrer, e ela recorreu ao seu filho Jesus. E ela disse para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos ler. Esse é o versículo 5. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eu aprendo, irmãos, nesse texto, que nós precisamos ter um coração ensinável. Eu fico tão feliz, tão alegre, eu me sinto parte, porque cresci na igreja, assim como a Laís, cresci na igreja desde pequeno, sempre trabalhei na igreja, até quando não tinha entendimento eu trabalhava. Eu lembro de uma época da EBF. Vanessa.
Quantos lembram aqui da EBF? Meu Deus. EBF chegou para nos ensinar a verdade em amor. E eu lembro das irmãs da escola dominical aqui fora, preparando, porque aqui embaixo era um culto infantil. As crianças vinham para cá e tocavam terror na igreja. Era um louvorzão, o fogo caía aqui, meu irmão. As crianças no propósito com Deus mesmo. A bancada cheia de comida, cheia de tarefas. E eu, sem condições de segurar uma bandeja, mas estava ali, deixa eu segurar. E batia a perna, porque queria segurar a bandeja, queria participar, né? Larga. Aí, para me ver longe dali, me davam 2 copos. E aí eu ia para ajudar a servir. Isso porque eu via minha mãe trabalhando e eu queria copiar ela. Eu vi o meu pai trabalhando, eu via o meu pai trabalhando e eu queria copiar o meu pai. E quando eu vejo a família, e tantas famílias na semana passada trabalhando como trabalharam, como se empenharam, como se dedicaram, isso arde o meu coração, porque isso é algo que eu me identifico, é algo que eu olho e percebo que se eu não tivesse trabalhando aonde eu estava trabalhando, se eu não estivesse trabalhando em uma coisa, eu estaria trabalhando em outra, eu não ia conseguir não trabalhar, eu não ia conseguir deixar de fazer alguma coisa, mas eu ia me empenhar, eu ia participar, eu queria me envolver de alguma forma, eu estaria assim, porque esse é meu coração. Eu fui aprendendo, fui ensinado assim. Quando eu olho para esses servos aqui, e foi a palavra que eu trouxe no domingo à noite, quando eu ministrei a cada um deles aqui, Deus tem um galardão para todo aquele que se empenha na casa do Senhor Jesus. Deus tem um galardão para todo aquele que trabalha. E o trabalho é na casa do Senhor, sim, mas o trabalho também é na tua casa. Porque assim como foi no casamento comunitário na quinta-feira, abra aí em Salmos 128. Que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz serás, e tudo te irá bem. Mas de que trabalho esse texto está falando? Então o salmista explica, dizendo de que trabalho ele está falando. No versículo 3, ele diz que o trabalho é: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Existe um galardão para todo aquele que trabalha. Existe um galardão para todo aquele que se empenha. Existe uma tarefa a ser cumprida. E nós precisamos estar atentos para não sermos apenas ouvintes da mensagem, mas praticantes da mensagem. Aquilo que Deus tocou no teu coração, aquilo que Deus falou ao teu coração. Quando olhamos para essa história deste casamento, eu olho para estes servos e me coloco em muitas situações no lugar destes servos. Porque a posição desses servos daquele casamento
era como a posição de cada obreiro que fica na entrada, mas diferente dos nossos obreiros, aqueles servos estavam com toalhas nas mãos e com talhas próximas à porta. Essas talhas eram talhas de pedra, chamadas talhas da purificação, porque um terreno arenoso, um terreno pedregoso, um terreno onde há muita poeira, muita sujeira, não se podia entrar dentro da casa sujo. E aqueles servos estavam ali para limpar os pés de cada um dos que entravam dentro daquela casa. Com as toalhas e com aquela água, eles limpavam os pés. Aqueles mesmos servos pegaram algumas talhas vazias, ou seja, não eram as mesmas que foram usadas para a purificação daqueles pés, encheram aquelas talhas de água. E você já se colocou no lugar desses servos? Porque algo que mexe no meu coração é: Senhor Deus, ensina-me nunca a deixar de ser uma pessoa ensinável. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu não quero apenas entender, eu quero aprender. O aprendizado é quando algo deixa de ser apenas compreendido, conhecido, mas parte para uma prática, parte para uma mudança de postura, parte para uma mudança. Eu escrevi a seguinte coisa. Eu escrevi: se achamos que não se tem mais nada para ouvir sobre determinado assunto, é porque esperamos mais dos homens do que de Deus. Se achamos que tudo que se vê no meio cristão é conhecido por nós, e não há nada novo, e o que sabemos, não há nada mais novo, e já temos conhecimento dos problemas da igreja, e não há o que fazer, é porque olhamos mais para a terra do que para os céus, e o nosso coração deixou de aprender. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Então, como homem espiritual e como mulher espiritual, veja espiritualmente aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor vai operar, aquilo que o Senhor deseja operar. Se coloque no lugar desses servos, que se num primeiro momento estavam ali lavando os pés de cada um daqueles convidados, um outro grupo estava preparando algo na cozinha, um outro estava servindo. Se coloque no lugar daquele que participa das aflições da realização daquele casamento. Jesus diz para que eles fossem e pegassem talhas. Estavam ali, o versículo 6, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse-lhes: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Versículo 8: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Uma pergunta que eu te faço: dentro
daquele recipiente que foi levado até o mestre-sala, o que havia? Havia água ou havia vinho? Água. Havia água. A água foi transformada em vinho quando o mestre-sala pegou e bebeu. Coloque-se no lugar desse servo vivendo um conflito de levar água para aquele mestre-sala. Talvez se fosse no dia de hoje, Deus operando um milagre desta ordem, que confunde, embaralha a nossa lógica, que mexe com aquilo, a nossa razão, com aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu não vou levar isso não. Eu não vou levar água. Não levo não. Quantos de nós, diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, circunstâncias que aos nossos olhos não parece lógico, nós simplesmente resistimos a uma orientação? Quantos de nós, diante da razão óbvia, de mensagens que foram expressas nesse lugar, diante da verdade que foi ministrada, se conforma e não conseguem aprender absolutamente nada, porque é apenas uma informação, a informação que não alcançou as mãos, a informação que não alcançou os pés. É como se aquele servo recebesse uma orientação de Jesus, mas não pegasse as talhas, não pegasse água e não levasse aquela água até o mestre-sala. Jesus está falando aqui de uma purificação. Essa purificação tipifica a purificação do templo. Por que talhas? Por que as talhas da purificação? E por que água? O Senhor traz para mim e para você a mensagem da palavra de Deus, para que essa mensagem seja a purificação da sua vida. Pedro estava, após a ceia, prestes a ser lavado, ter os seus pés lavados pela pessoa de Jesus. Mas diante do discurso de Jesus, Pedro diz: não lavarás os meus pés. E Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, se você não for purificado pelo pecado, você não tem parte comigo. Então, Pedro diz: ah, Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro. E o que me chama a atenção é a resposta de Jesus: ora, vós já tem sido lavados pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é avô, você tem uma autoridade. Você que é filho, você tem uma autoridade. E Deus te chama para ser servo, para que as mensagens que foram ministradas na semana passada, sejam para você como um bocado de água e um pano nas mãos, para que você possa purificar, não apenas a si mesmo, mas a cada um que entra dentro da tua casa. Ponha-se à porta, pegue uma toalha
e sente-se à porta da tua casa. Cada um que entrar por dentro dessa porta, que seja você, o servo, a purificar a tua esposa, a purificar o seu marido, a purificar os teus filhos, vó, a purificar os seus netos, a purificar a cada um de dentro desta casa, ainda que aos teus olhos necessite de um milagre, ainda que aos teus olhos seja necessário, além das palavras, creia, há poder nas palavras, há poder na palavra do Senhor Jesus, há poder na tua boca, porque esta autoridade foi Deus que te deu. E quando nos colocamos como servos a fazer aquilo que a palavra nos orienta, aos nossos olhos pode ser apenas água. E verdadeiramente, irmãos, é água. É água que purifica, é água que limpa, mas também é vinho que traz vida. De uma forma natural, olhamos para este casamento e vimos que o vinho acabou. Mas de uma forma espiritual, eu posso dizer que o vinho não precisava ter acabado, porque Jesus estava dentro daquele lugar. Jesus está dentro da tua casa. Mas o vinho não pode acabar, já que ele está dentro da tua casa. Ele não pode simplesmente se extinguir. A alegria, a verdadeira alegria, não pode se extinguir de dentro da tua casa. O texto de 1 Coríntios 15, versículo 9 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o texto de Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em João capítulo 6, versículo 17, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa manhã é uma manhã de ceia. É uma manhã para que você possa comer e beber. Já estamos comendo, já estamos bebendo. E em brevemente teremos nas nossas mãos um pedaço de pão que podemos ver, e um bocado de vinho que iremos beber. Mas nem pão e nem o suco de uva, que representa o vinho, que representa o sangue, está ali apenas pelo pão e apenas pelo suco de uva, mas está ali para representar a nossa ligação, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Quem é Jesus dentro da tua casa? Será que é uma pessoa de confiança? Será que é alguém que você conhece? Assim como Maria. Quando surge um problema, quem é a primeira pessoa que você pensa? Maria pensou em Jesus, porque Maria conhecia o filho que tinha. Maria viu o que Jesus poderia ter feito. E Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E é por isso que até hoje fazemos aquilo que ele nos diz. Um coração ensinável. Um coração ensinável. Olhamos para dentro da nossa igreja, Nova Vida do Alcântara, e lidamos com circunstâncias de casais
que apesar de um congresso como tivemos, apesar de tantas circunstâncias, vivem conflitos terríveis dentro de casa. Família cristã. E que Jesus está ali, dentro dessa casa. Onde frases como, eu até anotei aqui, o problema é nosso e ninguém se mete. Eu não quero esse assunto na boca de pastor, eu não quero esse assunto na boca de ninguém. O problema é nosso, nós resolvemos, nós damos conta. E sim, irmãos, até certo ponto sim, porque Deus deu capacidade para isso. Mas existem momentos que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa se humilhar, porque quando a gente aprende, a gente precisa se humilhar. A gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender. E aprender não é fácil. Não é fácil. Aprender diante do problema não é fácil. Quando não estamos vivendo um problema, aprender é uma tarefa fácil. É fácil, porque não estamos vivendo aquele problema. Mas quando nós é que estamos vivendo, não o outro, nós estamos vivendo aquele problema, nos chegar para dizer, olha, eu não estou tendo competência, eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou tendo sabedoria, eu não sei fazer isso, me ajuda. Ser ensinável quando o problema está acontecendo é que é difícil. Porque é necessário se humilhar, é necessário reconhecer que o barco está indo a pique, que está entrando água dentro do barco e as coisas não estão bem. Mas há aqueles que preferem jogar a última pá de cal e depois vir dizer, olha, acabou, e acabou porque não deu certo. E mostra mais uma vez a dificuldade de ser ensinável. Porque para ser ensinável é necessário se humilhar. Para ser ensinável é necessário reconhecer que a gente não está conseguindo, que as coisas não estão indo bem. É necessário pedir ajuda, é necessário ir na direção. Quantos são jovens que não aprendem a palavra de Deus, mas se cansam da palavra, se cansam de ouvir a mensagem da palavra, o evangelho puro e simples, querem algo mais místico, querem algo mais espetaculoso. Eu falo jovens por uma questão de referência, mas isso é para todos nós. Porque por não saber aprender a palavra, por não ser ensinável, Deus não revela os seus mistérios. Deus deseja se revelar àqueles que são humildes. Deus deseja se manifestar àqueles que reconhecem que não são. Aqueles que têm os ouvidos atentos para aprender e que dizem, fala, Senhor, que eu estou aqui para te ouvir. Aqueles servos pegaram aquela talha, encheram de água, fizeram algo com aquilo que o Senhor Jesus falou. Tomaram uma atitude com aquilo que lhe foi colocado. E qual atitude que nós temos feito com as mensagens que têm sido colocadas nesta igreja?
Será que nos cansamos de ouvir? Será que temos conseguido colocar em prática alguma coisa? Eu te recomendo, volte lá no canal do YouTube. Perguntaram até para a gente, olha, vai ter como comprar esses DVDs, né? Quem não tem acesso à internet, quem tem dificuldade de acessar o computador, não tem problema. Só pedir na igreja, que a gente manda fazer. E o preço de custo a gente passa. Hoje o DVD está uma coisa baratíssima. Antigamente era caro, hoje não é caro, hoje é barato. Não tem problema. Só falar com a secretaria, a gente monta ali, né? Um de cada vez, né? Vê o custo, o trabalho da equipe que faz o serviço aí de menos. O que importa é a edificação da tua vida. Vai lá no canal do YouTube, pega lá o DVD e volta a meditar naquilo que te marcou, naquilo que chamou tua atenção. Se existe uma dessas mensagens, se não todas, né? Recomendo que ouçam todas. Junta a família, faça um programa pipoca dentro de casa, não é? Programa pipoca. Faz aquela pipoca gostosa, aquela coisa, né? Uma tarde de sábado, após o churrasco. Terminou o churrasco, vai na sobremesa ouvindo a pregação. A pastora está falando aqui para desligar o Faustão. Medita naquilo que foi ministrado, porque foi muito forte, irmãos. Foi muito forte aquilo que o Senhor falou conosco na semana passada. Cada mensagem que é ministrada nesta igreja pelos pastores são mensagens poderosas. E eu, como pastor, acostumado a preparar mensagem, acostumado a pregar, eu tenho pedido ao Senhor, Deus me ajuda a não me acostumar. Ao ouvir que o pastor vai puxar referência a tal, e daqui a pouco, Senhor, me ajuda, eu não quero me acostumar. Me dê ouvidos para ouvir. Me dê ouvidos para ouvir aquilo que está sendo ministrado sobre a minha vida. Me dê coração humilde para receber. Porque senão, vou voltar a ler o que eu li antes. Se acharmos que se não tem mais nada para ouvir sobre determinado assunto, é porque esperamos mais dos homens do que de Deus. Se não há nada a ser descoberto, ou o que há de ser descoberto não é interessante, é porque os nossos olhos estão mais na terra do que nos céus. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, e vamos ler a recomendação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3, a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo é a mesma recomendação que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Apóstolo Paulo, na epístola a Timóteo, diz: sabe, porém, na carta a Timóteo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Segunda Timóteo 3, versículo 1. Eu falei o quê? Capítulo 2? Gente, desculpa, gente. Vamos lá. Capítulo seguinte. 2 Timóteo, capítulo 3. É isso aí, né? 3, versículo 1. Sabe, pois, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Prostituição. Que aprendem sempre e o quê? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. E eu digo isso para vocês, irmãos: foge de homens assim, fogem de pessoas assim, foge, que possamos fugir para bem longe do risco de sermos um desses aqui, de sermos pessoas que, apesar de ter uma aparência de piedade, venhamos negar que verdadeiramente há poder. Pessoas que não são ensináveis, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos livre disso, mas que o Senhor nos dê um coração ensinável, que o Senhor nos dê um coração ensinável, que possamos praticar a humildade e nos humilhar, é necessário nos humilhar, porque senão nunca aprenderemos. Voltando ao texto de João, no versículo 7 em diante, Jesus disse-lhes: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem
o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Eu vejo que o mestre Sala é uma testemunha ocular. O mestre Sala é uma pessoa que está ali, no meio daquela festa, mas é alguém que testificou, aos olhos naturais, algo que o Senhor fez, de forma sobrenatural. Algo que aquele mestre Sala trouxe é o seguinte: olha, o normal é o vinho acabar. Isso é tão curioso, porque quando se fala de casamento, o que é o normal, irmãos? É servir o quê? É isso aí, Josefa. É servir o melhor vinho primeiro. Às vezes a gente até brinca, né? Tem coisa que ninguém fala antes do casamento, só fala depois. O normal é no início do casamento servir o bom vinho, mas depois, serve qualquer coisa, tá bom. Já está casado mesmo? É ou não é? Não é o que se diz por aí? Não é o que é o normal? O mestre Sala está dizendo isso. Mas nós não. Nós temos condições de servir um vinho ainda melhor no final. Porque Jesus está operando no meio dessa família. E todo aquele que decide ouvir aquilo que o Senhor diz para fazer, estará purificando sempre a sua família. E verá sempre a vida sendo transformada dentro da sua própria casa. Nesta manhã que você vai tomar do cálice, que você vai comer o pão, que nesse momento de aliança, que você também tem esse compromisso com Deus. Um compromisso de não apenas ser um ouvinte, alguém que compreende aquilo que está sendo dito, alguém que entende aquilo que está sendo orientado, mas alguém que diz que não dá, algo precisa ser feito, algo precisa ser feito. Onde estão os servos do Senhor Jesus? Onde estão os servos que pegarão a sua toalha e que pegarão um bocado de água para fazer o milagre acontecer? Onde você está? Coloque no teu coração a vida da tua família agora. Coloque no teu coração a vida da tua família. Abaixa a tua cabeça. Eu quero chamar os irmãos. Eu quero chamar os irmãos. Começa a falar com Deus agora, meu irmão. O que é que o Senhor Jesus te incomodou da semana passada até essa pregação de hoje? O que é que o Senhor falou no teu coração? O Senhor nos convida a ser servos. Servos que vão reedificar o templo. Servos que vão fazer a diferença. Servos que vão fazer a diferença. Coloca a vida da tua esposa, os desafios que você tem para viver com ela. Será que você ainda sente aquele primeiro amor? Será que você continua olhando com os mesmos olhos? O Senhor está aqui nesta noite, nesta manhã. E o Senhor deseja falar com você. Assim como no texto de João capítulo 4, ele diz: aquele que bebe da água que eu tenho para dar, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida inteira. Do que é que você precisa?
O seu amigo está aqui nesta manhã. O nosso amigo está aqui nesta manhã. E assim como a missionária falou, missionária Rita, nosso relacionamento com ele precisa estar, ó. Nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Esse momento é um momento muito especial. Vem com cura e todo o seu poder. É o momento da ceia, meu irmão. É o momento dos filhos, daquele que reconhece a Jesus. Vem manifestar os seus sinais. Que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Ô Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, nesta manhã. Venha sobre nós, venha sobre nós essa manhã, Senhor. Venha sobre nós essa manhã, Senhor. Nos humilhamos na tua presença, nos humilhamos diante de ti, nos humilhamos diante da tua verdade, nos humilhamos diante do teu amor. Ó Deus, queremos, Senhor Jesus, ser ensináveis, queremos ser servos, Senhor, servos que apesar dos pesares, que apesar das circunstâncias, obedecem a tua palavra, obedecem a tua orientação, obedecem. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. 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 Oh, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, de nós. Queremos, Senhor, ter a revelação, Senhor Jesus, porque decidimos te ouvir, decidimos fazer a tua vontade. Oh Deus, somos teus servos, somos teus amigos, servos que não apenas conhecem, não apenas fazem aquilo que nos é orientado, mas entende, mas aceita, mas vai, porque sabe que é o melhor a ser feito. Nos apresentamos, Deus, como servos na tua presença, servos da nossa família, servos da nossa esposa, servos dos maridos, servos dos nossos filhos. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
nosso amigo Santo Espírito. Venha pros corações, vem com cura e todo o seu poder. Ora vem, Senhor, ora vem, Vem manifestar os seus sinais. O que fazer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O Senhor saiu daquele casamento para restaurar a sua igreja. Ele saiu daquele casamento e declarou uma palavra profética, uma palavra de restauração, que a lógica daqueles homens ninguém poderia entender, porque aquele templo foi arduamente construído foi muito trabalho, foi muitos anos, mas o Senhor disse que num prazo muito curto, que em 3 dias Ele faria um grande milagre. Você acredita nisso? Não importa o trabalho que você tenha tido, não importa o trabalho que você tenha tido, não importa o trabalho que você tenha tido. Ó, em pouco tempo, em pouco tempo, em pouco tempo, quem crê, quem crê,
Levante o pão. Se você não entende o que nós estamos fazendo, assim como falamos em relação ao dízimo, não é natural, é espiritual. Não é humano, mas é divino. Não é terreno. Não diz respeito àquilo que fazemos aqui, mas diz respeito de como tocamos lá. A nossa aliança é uma aliança eterna com Deus. A nossa aliança não tem preço. Precisa fazer sentido para mim. Precisa fazer sentido para você. Esse pão representa muito sacrifício. Esse pão representa muita dor. Representa muita dor. Porque ele foi moído, ele foi triturado. Ele teve hemorragias difíceis de explicar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E para aquele que não crê, ele diz: toca, toca no meu lado, toca no meu lado, toca no meu lado, toca no meu lado. Veja as minhas mãos, veja o trabalho das minhas mãos. Deus, nós somos teus filhos, e não há outro lugar senão esse aqui. Não há outro lugar, não há o que explicar. Apenas desfrutar, Senhor. Desfrutar da tua presença. Desfrutar dessa segurança que é estar nos teus braços. E nunca perder a fé. Nunca perder essa perspectiva dos olhos do servo que viu a água, mas os servos também viram o vinho. Dos servos que beberam daquela água, dos servos que beberam também do vinho. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Este representa o teu corpo, que foi dado por nós, para que hoje nós possamos permanecer de pé, não subjugados pela carne, mas vitoriosos em Cristo Jesus. Comamos todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante o seu cálice e agradeça a Deus, porque é o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo é que dá sentido à nossa vida cristã. Senão palavras seriam palavras, e nada mais do que o poder da palavra segundo os homens. O poder da palavra segundo aquilo que opera no mundo, aquilo que opera na natureza. Mas existe mais. Existe mais. Existe algo sobrenatural, algo que é criador e que ninguém pode explicar. Algo que gera aonde nada havia, onde traz à existência todas as coisas. Jesus. A Trindade, o nosso Pai, o nosso Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo. Naquela hora,
Jesus levantou aquele cálice e deu graças, porque aquele cálice este que está na nossa mão representa o sangue de Jesus. Este sangue que nos lava, que nos purifica, que nos limpa e que nos vivifica. Esse é o sangue do Cordeiro que tira o pecado da nossa vida, que tira o pecado do mundo, que nos transforma. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus. Bebamos todos na presença do Senhor Jesus. Bebamos todos na presença do Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio, Senhor. Creio no teu poder. Eu creio na tua eficácia. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua manifestação. Eu creio no teu reino hoje, na minha casa, na nossa casa, na nossa família. Nos humilhamos, Senhor. Nos humilhamos diante da tua presença. Nos humilhamos na tua presença, Senhor. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. Se ganhar.
Senhor, somente o teu amor. Revela-te a mim, Senhor, revela-te a mim, Senhor, revela-te. Revela-te, Senhor, revela-te, Senhor Jesus. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante as suas mãos para os céus e se comprometa com Ele a ser servo, de fazer aquilo que Ele nos diz para fazer, de sermos servos de nós mesmos, mas sermos servos da nossa família, servos da nossa família. Senão, a história de João capítulo 2 seria uma história que pararia justamente ali, naquele versículo 6. Uma orientação sem a prática, uma orientação sem continuidade, uma palavra sem um milagre. Mas o Senhor vai operar muitos milagres através das nossas mãos. O Senhor operará muitos milagres através da minha vida e através da sua vida. Em não muito tempo Ele assim o fará. Quem recebe essa palavra, diga amém. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. És exaltado, Senhor, neste lugar. És exaltado, Senhor, nesse lugar. Levante as suas mãos e vamos nos despedir. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Fomos, Deus. Ó Deus, não tenho palavras para dizer, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por esta manhã. Por tudo, Senhor, que vivemos. Por tudo, Senhor Jesus, que hemos de fazer. Que o teu nome seja glorificado e que o teu reino seja estabelecido. Pai, leva-nos debaixo da tua graça, debaixo da tua paz. Possamos ter um domingo abençoado, um domingo, Senhor Jesus, de alegria em ti, Senhor. Isso nós fazemos, Senhor, te agradecemos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo abençoado e até logo mais. Deus te abençoe.